Fala aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Eu sei que já faz um bom tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, mas infelizmente aí por causa da pandemia e tudo que tá acontecendo, eu tive que mudar um pouco os meus planos e a minha vida também mudou um pouco durante todo esse tempo. Em outras palavras, as coisas foram se complicando e infelizmente o canal foi ficando de lado. Durante todo esse tempo aconteceram várias coisas aqui, e uma delas que chamou muito a atenção foi o inverno que a gente passou. Tá passando ainda, né? Tá bem no finalzinho do inverno e logo vai começar a primavera. E o inverno foi extremamente frio. Eu acho que foi muito mais frio do que os invernos, pelo menos dos últimos 2 ou 3 anos. E isso puxou meus peixes assim ao extremo deles. A temperatura aqui chegou por volta dos -7, -5 graus. Tivemos umas boas tempestades de neve aqui também. E a temperatura da água dos tanques lá embaixo chegou a temperaturas negativas mesmo. Muitos dos tanques, principalmente o tanque menor, todas as noites ela criava uma camada grossa de gelo no tanque. Como eu já comentei aqui nos meus vídeos, os kings eles são peixes que eles têm realmente uma capacidade muito grande de suportar diversos valores de temperatura, né? Não são como peixes tropicais que estão acostumados aí o ano inteiro a poucas variações de temperatura, nada tão extremo. Então tem muita gente que fala pra mim assim, não, por que você não coloca um aquecedor na sua greenhouse lá durante o inverno? Por que você não traz os peixes pra dentro de casa? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E uma grande verdade é que os peixes eles têm a capacidade de tolerar essas temperaturas. E se eu começar a selecionar muito, dar uma vida muito estável para esses peixes, para de existir aquela seleção natural em cima desses peixes. Então assim, desde que eles nascem, existe toda essa parte de seleção artificial que a gente vai fazendo para selecionar os melhores peixes, esse tipo de coisa, mas quando você consegue somar isso à seleção natural mesmo que os peixes têm quando são colocados nessas situações extremas, você cria não só peixes bonitos, com bons padrões técnicos, mas peixes que são casca grossa assim mesmo, feito para suportar inverno, feito para suportar calor. E a maioria dos criadores que eu conheço mantém os peixes do jeito que eu mantenho. Em greenhouses do lado de fora, são peixes que passam o inverno em água fria, que passam o verão em água quente. Outra coisa que as pessoas me perguntam, e como pode ver aí por esse vídeo, é que eu falo que tem épocas durante o inverno que a temperatura cai tanto que o King ele realmente entra nesse estágio bem letárgico mesmo dele. Então, o inverno ele não é só de um mês, o inverno vai se alastrando aí por meses, entendeu? Tem dias que a temperatura está um pouco mais alta, que os peixes estão mais ativos. Então, quando os peixes estão um pouco mais ativos, estão aí já quase sentindo calor, com a temperatura subindo para uns 8 graus, eu vou lá e alimento eles. Os peixes eles começam a se movimentar um pouco mais, o metabolismo deles aumenta um pouco mais, eu posso ir lá e dar um pouco de ração para eles. E durante essa fase, que está muito frio, se você colocar comida no tanque, essa comida simplesmente vai apodrecer lá. Os peixes eles não vão nem se mover do lugar que eles estão. Então é um período que realmente exige muito do peixe. Então é bom que sempre cuidar muito bem desses peixes durante os meses quentes do ano. São peixes que vão crescer e vão se desenvolver bem. E conforme a temperatura vai baixando, o metabolismo do peixe vai baixando, a capacidade do seu sistema de filtragem biológico vai baixando. Então tudo vai atuando em conjunto para que esses peixes eles possam basicamente hibernar durante o inverno. Outra coisa é que os ranchus que eu tenho, finalmente eles estão com idade bacana para se reproduzir. A fêmea de ranchu, inclusive, já tinha colocado alguns ovinhos no ano passado, mas finalmente esse ano ela está grande o suficiente para fazer desovas grandes. Então eu falei, poxa, eu vou trazer esses ranchus aqui para casa, colocar eles no aquário aqui num ambiente um pouco mais controlado e tentar tirar uma desova um pouco mais cedo esse ano, né? Porque até realmente você esperar a primavera chegar para esquentar a água até uma temperatura de uns 20 graus, que quando esses peixes gostam de se reproduzir, demora um tempinho. Então eu trouxe os ranchus aqui para dentro de casa, comecei a alimentar eles bem, fui aumentando a temperatura da água aos poucos e fazendo mais trocas de água, colocando sempre água fresca para esses peixes. E em poucas semanas os ranchus começaram a se reproduzir. Embora sejam todos eles tenham mais ou menos a mesma idade, uma das fêmeas ela cresceu muito comparado aos outros kings. E isso acontece, às vezes você tem um grupo de filhotes ou um grupo de kings, às vezes tem um deles que consegue se desenvolver muito melhor do que os outros, e isso aconteceu com essa fêmea. E realmente essa fêmea ela colocou bastante ovos. Infelizmente,
eu acho que por enquanto está faltando que eu tenha realmente um macho um pouco maior, com mais capacidade de fertilizar a maioria desses ovos. Então essa fêmea, na realidade, ela começou a se reproduzir mesmo de modo natural com os outros peixes no aquário. Tem ovo no fundo do aquário, perto do filtro, em cima das plantas. E apenas depois eu realmente peguei a fêmea, selecionei um ou outro macho ali que eu achava mais bonitinho e fiz a reprodução artificial mesmo, manual dos peixes ali, removendo os gametas deles. E após essa desova, principalmente no dia seguinte, foi possível observar que tinha muitos ovos que não tinham realmente sido fertilizados. Normalmente esses ovos não fertilizados, eles ficam com a coloração esbranquiçada e muitos deles acabam pegando fungo, e isso pode contaminar os ovos também que estão perto. Então eu, às vezes, sempre que dá, eu procuro remover esses ovos, entendeu? Eu pego um esqueminha que nem esse daqui e tento remover os ovos que não foram fecundados. Eu tomo sempre muito cuidado e às vezes eu não removo tantos desses ovos, porque você acaba danificando ovos bons, ovos fertilizados, quando você está mexendo com isso daqui, tentando remover ovos de peixe não fertilizados. Então é mais usar o bom senso aí. Se são ovos que estão assim separadinhos dos outros que estão fertilizados, vai lá e tira, porque é importante que a gente mantenha sempre a qualidade da água nos nossos aquários. Agora estou com esse aquário aí, cheio de filhotinho de ranchu. Eu vou mostrar no próximo vídeo para vocês como é que eu estou cuidando desses peixes, como que eu faço a limpeza e a manutenção do aquário com esses filhotinhos ainda tão pequenininhos dentro, como é e com que eu estou alimentando esses filhotes, quantas vezes por dia e tal. Então assim, eu já fiz vários vídeos sobre reprodução de peixes, mas eu acho isso um dos aspectos mais bacanas desse hobby da gente, estar reproduzindo esses peixes, estar desenvolvendo sempre peixes de boa qualidade. Então eu vou mostrar novamente esse ano para vocês todo esse processo aí. Mas agora vamos lá embaixo comigo na minha greenhouse, que eu vou mostrar para vocês um pouco dos meus peixes, como é que eles estão e como estão os ryukins que eu estou crescendo, né? Então vou mostrar para vocês agora como é que está a minha greenhouse. Para quem lembra, para quem acompanha meu canal, esses dois tanques aqui grandes de 450 litros, sei lá, estão já aqui faz um tempo. Mas aquele tanque é uma adição nova que eu trouxe aqui para minha greenhouse. E era justamente o que eu estava procurando. Justamente porque esse tanque um pouco menor é mais fácil, por causa da litragem de água, de eu manter com um heater aí dentro. Então a temperatura da água aqui está sempre em torno aí dos 15 graus, 16 graus. Então aqui nesse tanque de 250 litros, é um pouco mais do que isso, eu estou mantendo as fêmeas que eu quero que se reproduzam esse ano. Então tá aí as minhas duas fêmeas grandes de ryukin, deixa eu apagar elas aqui, vou mostrar para vocês, foge não. Então eu tenho duas fêmeas grandes de ryukin, essa daqui principalmente sempre se reproduz muito bem, ela sempre coloca muitos ovos e várias vezes durante a estação. Tem essa outra fêmea de ryukin aqui, muito bonita também, espero reproduzir ela esse ano. E tá a minha fêmea de ranchu aqui. Então são peixes, são só fêmeas que estão aqui nesse tanque, com a água um pouco mais quente do que as outras águas que estão aqui nessa greenhouse. A temperatura da água desses tanques aqui está por volta dos 6 graus a 8 graus, fica variando sempre. E ali está com a temperatura estável acima dos 15 graus. Então essas fêmeas, elas estão recebendo alimentação melhor, estão aí recebendo bastante bloodworms, artemia, e isso é bom para que elas possam desenvolver bem ovos, esse tipo de coisa. E quando eu quiser que essas fêmeas se reproduzam, eu passo os machos que estão aqui nesse tanque para esse tanque daqui, para que elas possam se reproduzir. Aqui eu tenho esse tanque que eu estou usando por enquanto como um aquário hospital, como um tanque hospital. Como eu falei, logo depois do inverno começou a esquentar a água, alguns desses peixes começam a desenvolver alguma infecção, algum parasita, justamente porque eles estavam muito fragilizados, a temperatura da água começa a crescer, e às vezes se tem alguma coisa na água, e sempre tem alguma coisa na água, esses peixes podem ser acometidos por isso. Então aquele peixe, ele está com um problema de infecção nos olhos e está com um esbranquiçado, uma infecção na lateral do corpo. E esse peixinho aqui, infelizmente, eu estou deixando ele aqui dentro
porque ele está com problema de flutuabilidade e ele ficou preso junto da bomba, naquele aquário ali. E ele acabou se machucando na bomba. Quando eu percebi, infelizmente, já estava tarde. Então, vou mostrar ele aqui para vocês. Ele é um Ryukinzinho muito bonitinho. Olha aqui. Só que ele se machucou bastante. Então ele tá com uns machucados bem fortes aqui embaixo, por causa que ele ficou preso na bomba. A nadadeira de trás dele também, infelizmente, danificou. E ele ficou, depois de tudo isso, ficou com problema de flutuabilidade. Tá vendo? Então, como eu coloquei remédio nessa água, para ele não ficar com essa parte aqui exposta, por causa que ele tá com probleminha de flutuabilidade, eu coloco isso daqui nessa... É todo vazado, tá vendo? Então a água continua circulando. Coloco essa pedra aqui para que ele possa realmente estar recebendo o remédio que eu coloquei nessa água e para que ele possa se curar e se tratar aí. Então tô torcendo para que ele melhore em breve. Então aqui nesse tanque eu tenho alguns peixes também, a maioria deles são machos, que eu mesmo reproduzi. Peixinho bonitinho. Eles ainda não são tão grandes como aquelas fêmeas. Deixa eu pegar aqui. Mas são peixes que estão bem bonitos. Tem dois desses branquinhos, uns dois vermelhos. O Bob tá ali ainda, ele tá meio envergonhado. Deixa eu pegar outro peixe aqui. A maioria desses peixes que estão aqui nesse tanque são todos machos. O Bob tá aqui também. Às vezes as pessoas me perguntam do Bob como é que ele tá. O Bob tá aqui. Uma hora eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, porque o Bob, ele desenvolveu esses tumores no corpo. Tá vendo? Tá em vários lugares do corpo dele agora. Aqui tem um tumor bem grande. Então, sempre eu cuidei dele de toda a maneira que eu pude. Dei todos os tipos de remédio que vocês podem imaginar. Ele acabou nunca se desenvolvendo plenamente, acredito que por causa desses tumores que ele tem. Mas ele tá aí, vivo, nadando. Não é nada que contagiou nunca nenhum dos outros peixes, é uma coisa que aconteceu só com ele mesmo. Não sei mais quanto tempo de vida aí, mas pelo desenvolvimento desses tumores que eu tô acompanhando, talvez ele tenha aí mais 1 ou 2 anos de vida. Quanto a isso, ele tá de boa, nada de boa, se alimenta de boa e vai ficar aí o tempo que ele quiser. É um peixe que eu gosto bastante, o único peixe que eu dei nome, né? Nenhum dos meus outros peixes tem nome. Eu comprei também, eu substituí os outros aeradores que eu tinha por esse aerador aqui da Ailea. Sensacional comparado com os outros que eu tinha. A quantidade de ar que ela manda para os tanques é muito bom. Então ela vem com esse conector aqui que dá para me separar para 6 tubinhos de ar diferente. Aqui eu tenho um mixer, né, dos machos de ranchu. Estão aqui nesse tanque. Eu tenho aí, eu acho que por volta de uns 6 machos de ranchu e mais umas outras 2 fêmeas de ranchu, mas são bem menores. E essa água aqui está bem fria ainda, então eles nem pensam em reprodução nessa época. E eu tenho também bastante filhote dos meus Ryukins. Vou mostrar alguns aqui para vocês. Tudo filhotes meus de Ryukins que eu selecionei. São peixinhos muito bonitos. Não gosto de tirar eles da água não, por causa que a temperatura da água está bem baixa. Mas todos eles tem um ranchuzinho. É difícil de pegar. Tem aí bastante peixinho bonito. Desses Ryukinzinhos que eu tenho aqui, eu tenho cerca de 15 aqui dentro desse tanque. Então são peixes também que passaram praticamente todo o inverno aqui nesses tanques do lado de fora. Os ranchus também passaram o inverno aqui nesses tanques do lado de fora. Todos eles sobreviveram, não só esse inverno, como as temperaturas super quentes que nós tivemos no verão do ano passado.
Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. No vídeo da semana que vem eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô cuidando aqui desses alevinos e como é que eu tô alimentando eles. Vou mostrar pra vocês também as culturas de artêmia que eu tenho aqui em casa, como que eu estou eclodindo os ovos, esse tipo de coisa. Então tem bastante coisa bacana pra ir mostrando aí pra vocês. Então é isso aí, pessoal, grande abraço, tchau, tchau.